Muito bom dia para você ligado na Barroso Mix. Vamos lá começar mais um estudo bíblico. Chegamos hoje ao livro de Esdras. É o 15º livro do Antigo Testamento. Já estamos no 15º livro, hein? Começamos no ano passado o livro de Gênesis e já estamos em sequência aqui, livro por livro, até chegar no Apocalipse e completar a Bíblia. É um livro por semana aqui na Barroso. Que alegria imensa estar com você para mais um estudo. Eu sou Rafael Henrique, sou catequista. Hoje, então, vamos começar o estudo do livro de Esdras. E eu já te garanto, hein? Não desliga o rádio, não, porque essa é uma das histórias mais emocionantes de toda a Bíblia. Eu garanto que você vai gostar. Me acompanhe, então, aí durante toda a semana no nosso estudo do nosso estudo bíblico. Semana passada foi segundo o livro de Crônicas, lembra? Vimos Salomão construindo aquele templo glorioso. Conhecemos as histórias de Ezequias, de Josias. Vimos que Jerusalém foi destruída, o templo foi queimado, os muros foram derrubados, o povo foi levado para a Babilônia, né? Foi de partir o coração. Mas a última frase do livro era um decreto: que há entre vós que queira subir. É isso mesmo, Jesus, que está escrito no último versículo do livro? Ah, não, é verdade. É um decreto, né, no último parágrafo do livro. Quem há entre vós que queira subir? Ou seja, o livro anterior terminou com um convite para voltar. Então é aí, exatamente aí que o livro de Esdras começa. Seja bem-vindo a mais um estudo bíblico. Tocando seu coração com a palavra de Deus. Rádio Barroso Mix. O livro começa aí então. Imagina aqui a cena comigo. Vamos imaginar aqui. 70 anos se passaram. 70, hein? Uma geração inteira, então, nasceu, cresceu e envelheceu lá na Babilônia. A maioria das pessoas que tinha conhecido Jerusalém, então, já tinha morrido. Já tinham ficado muito velhos e morreram. Então os jovens só ouviam histórias dos avós sobre a Cidade Santa, sobre o templo glorioso, só por histórias, sobre a adoração a Deus também. E muitos tinham se acostumado. Eles tinham, construído a sua vida ali na Babilônia. Tinha negócios, tinha sua família, a sua vida estabelecida. Jerusalém, então, era só uma memória distante, quase um sonho. Você sabe, como é que é. Quando passa muito tempo longe, você acaba se acostumando com a situação, mesmo que não seja a ideal. Mas Deus não tinha esquecido. Jeremias tinha profetizado. Qual era a profecia de Jeremias, Rafael? Exatamente, 70 anos de exílio e depois o Deus traria o povo de volta. E Deus cumpre o que promete. No primeiro ano, lá de Ciro, o rei da Pérsia, aconteceu algo extraordinário. A Pérsia tinha conquistado a Babilônia. Eles venceram a batalha e o império mudou de mãos. E Ciro,
esse novo rei fez algo que nenhum conquistador fazia naquela época. Sabe o que ele fez, meus irmãos? Os outros deixavam o povo preso lá na mesma terra, mas não, Ciro fez diferente. Ele deixava os povos que estavam cativos voltarem para suas terras. E sabe o que é mais incrível? A Bíblia diz que o Senhor despertou o espírito de Ciro. Essa é o que fala aqui na Bíblia. Despertou o espírito de Ciro. Ou seja, meus irmãos, Deus trabalhou no coração daquele rei pagão para que ele fizesse o que Deus queria. Isso já vem aqui o nosso primeiro ensinamento, hein? Com poucos minutos estudando esse livro, já vem aqui o primeiro ensinamento, algo poderoso. Deus pode usar qualquer pessoa para cumprir seus propósitos. Até um rei pagão que não conhecia o verdadeiro Deus. E Ciro fez um decreto, então, que mudou tudo. Ele mandou escrever e proclamar por todo o reino o seguinte: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que está em Judá. Quem dentre vós é de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que está em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém, disse o rei Ciro. Você entendeu a emoção desse momento, meus irmãos? Foi algo histórico. Pela primeira vez em 70 anos eles podiam voltar. A porta que estava fechada agora estava aberta. O exílio tinha acabado. Era um decreto oficial do rei. Quem quisesse então podia subir para Jerusalém. E mais, Ciro mandou que os vizinhos ajudassem com prata, com ouro, com bens, com animais, com ofertas voluntárias para o templo. E ele mesmo tirou dos tesouros os utensílios do templo que o Nabucodonosor tinha levado de Jerusalém. 5.400 utensílios de ouro e prata. Ele devolveu tudo para que fosse levado de volta. Rafael, agora a pergunta que fica: quantos voltaram? Quantos? Será que foram muitos? Será que foram poucos que aceitaram voltar para Jerusalém? E aí, o que você acha, hein? De milhares e milhares de judeus na Babilônia, quantos você acha que deixaram lá suas casas confortáveis, seus negócios estabelecidos para voltar para uma cidade que estava destruída, sem muros, sem templo, sem nada? Você acha que todo mundo foi, meus irmãos? Ou você acha que não foi ninguém? A Bíblia lista com detalhes a resposta. Com detalhes. 42.360 pessoas. 42.360 pessoas. Parece muito, né? Pois é, mas era só uma fração. A maioria ficou lá na Babilônia. Por quê?
Porque para eles já era mais confortável. Porque tinham se acostumado. Digamos que para recomeçar, né, para voltar, se eles voltassem, eles teriam que recomeçar do zero. Mas aqueles 42 mil eram diferentes. Eles não queriam conforto, eles queriam era Deus. Eles não queriam segurança, eles queriam era um propósito. Eles não queriam vida fácil, eles queriam restauração. E a Bíblia diz uma frase linda. Vou ler para você. Levantaram-se os cabeças das famílias de Judá e de Benjamim, os sacerdotes e os levitas, todos aqueles cujo espírito Deus despertou, para subirem a edificar a casa do Senhor em Jerusalém. Então você captou? Deus despertou o espírito deles. Não foi uma decisão humana apenas, digamos assim. Foi Deus, né, trabalhando no coração. Quando Deus quer algo, Ele prepara as pessoas, Ele desperta, Ele capacita também, Ele chama. E quem liderou esse primeiro grupo? Vai entrar um novo personagem agora, um homem chamado Zorobabel, descendente de Davi, o sumo sacerdote. Eles pegaram os utensílios do templo, juntaram as famílias, os animais, os bens e começaram então a jornada de volta. Imagina a cena, eu gosto que você fique imaginando a cena. 42 mil pessoas caminhando pelo deserto, hein? Voltando para casa depois de 70 anos. Alguns eram velhos, que tinham sido levados ainda jovens. Outros eram jovens que nunca tinham visto Jerusalém. Crianças perguntando, imagine, ei mãe, como é Jerusalém? Ei pai, o templo é mesmo bonito, tão bonito quanto dizem? Aí eu fico imaginando, né, os pais respondendo com lágrimas nos olhos. Vocês vão ver, meu filho, vocês vão ver. E a viagem levou quanto tempo, hein? Levou 6 meses. Meses atravessando o deserto. Enfrentando perigos, dormindo ao relento. Mas eles estavam animados, porque estavam voltando para casa, porque iam reconstruir, porque Deus estava com eles. E aí, Rafael, o que aconteceu quando chegaram? Quando finalmente chegaram em Jerusalém? O que será que eles viram, hein? Bom, eles viram ruínas, viram muros derrubados, viram o templo destruído, viram casas queimadas, mato, né? Muito mato crescendo em tudo. Era muito tempo de abandono, né? 70 anos. 70 anos tinha transformado a cidade santa num monte de entulho. Muitos devem ter chorado quando viu aquela cena. Devem ter pensado, né? Meu Deus, o que fizemos? Deixamos nossas casas na Babilônia para vir para isso? Alguns devem ter pensado isso, né? Mas os líderes, eles eram sábios. Eles sabiam que Deus tinha um plano. A primeira coisa que eles fizeram foi restaurar o altar. Não o templo ainda, o altar. Por quê? Porque eles precisavam adorar, né? Porque precisavam oferecer sacrifícios. Porque precisavam buscar a Deus primeiro.
E no 7º mês, Jesuá e Zorobabel construíram um altar no mesmo lugar onde ficava antes. Começaram a oferecer holocaustos ao Senhor pela manhã e à tarde. Celebraram a festa dos tabernáculos, como estava escrito na lei de Moisés. Era prioridade, né? Você vê a prioridade deles? Adoração primeiro, né? Eles não construíram as casas primeiro. Não se estabeleceram primeiro. Primeiro eles adoraram. Porque sabiam. Sem Deus nada adianta, com Deus tudo é possível. Já no segundo ano começaram a edificar o templo. Então contrataram pedreiros, carpinteiros, compraram pedras, trouxeram cedro do Líbano. E quando lançaram os alicerces do templo, fizeram uma festa, uma celebração inesquecível. Os sacerdotes, com suas vestes, com trombetas, se puseram para louvar ao Senhor e cantavam, louvando e celebrando ao Senhor. Uma música que era mais ou menos assim: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre sobre Israel. Era mais ou menos assim a música que eles cantavam. E todo o povo jubileu com altos brados, louvando ao Senhor, porque se lançavam os alicerces da casa do Senhor. Mas tem um detalhe comovente. Muitos sacerdotes, levitas e chefes de família, idosos, que tinham visto o primeiro templo, alguns lembravam de como era, né? Já idosos, mas eles lembraram como era o primeiro templo. Eles choravam, irmãos, em alta voz, porque eles lembravam da glória do templo de Salomão. E esse novo templo, ele seria menor, ele seria mais simples. Então era uma mistura, né, de alegria com tristeza. Mas sabe o que importava? Que eles estavam, né, reconstruindo. Que Deus estava com eles. Que o que parecia impossível estava acontecendo. Deus estava reescrevendo a história. Meus irmãos, o livro de Esdras, ele tem 10 capítulos. E ele é dividido em 2 partes, bem claras. Do capítulo 1 ao 6, vamos ver o primeiro retorno, liderado por Zorobabel. Então, nessa parte da Bíblia, do estudo do livro de Esdras, é focado na reconstrução do templo. Já o capítulo 7 até o 10 é o segundo retorno. Aí já é liderado por outra pessoa, por Esdras, que dá nome ao livro, que aí já é focado na reconstrução do povo, digamos, espiritualmente. Então Zorobabel foca na reconstrução do templo, já Esdras, que dá nome ao livro, ele foca na reconstrução do povo espiritualmente. O propósito do livro é mostrar que Deus é fiel, que Ele cumpre promessas, que Ele restaura, que não importa quão destruída está a sua vida, Deus pode reconstruir, que vale a pena voltar para Deus, mesmo que seja difícil. E tem 3 temas centrais que você vai ver essa semana. Soberania de Deus, ele trabalha até em reis pagãos. Prioridade da adoração, templo primeiro,
casas depois. E o poder da palavra. Aí é quando Esdras vai começar a ler a lei, aí o povo vai começar a mudar. Então agora, você deve estar pensando, ei Rafael, o que isso tem a ver comigo? Olha, tudo. Talvez você esteja aí no seu exílio pessoal. Talvez você também esteja longe de Deus há anos. Talvez a sua vida, aquela cidade estava em ruínas, né, Jerusalém? Talvez a sua vida está uma ruína. Talvez você já se acostumou também com essa situação. Construiu sua vida assim, longe de Deus. Mas hoje, dia 12 de janeiro, Deus está te dando o mesmo convite que deu para os judeus. Volte, reconstrua, restaure. Não importa quanto tempo passou, não importa quão destruída está a sua vida, Deus pode reescrever o seu final. Amanhã, meus irmãos, vamos ver o que aconteceu então durante a construção do templo. Eu já te adianto que não foi fácil, hein? Teve muitos problemas. Mas também teve vitória. E você vai aprender então a não desistir quando o inimigo atacar. Não perca amanhã, nesse mesmo horário, o segundo estudo do livro de Esdras. Viva feliz. Viva a palavra de Deus. Rádio Barroso Mix. Rádio Barroso Mix. 11h42. Eu sou o Rafael Henrique, eu sou catequista e hoje é terça-feira já. Estou empolgado então para a gente continuar o nosso estudo do livro de Esdras. Hoje tem uma história bacana, hein? Hoje tem uma história muito legal que vai deixar você... Para você aprender hoje, né? A não desistir quando os inimigos tentarem parar a obra de Deus na sua vida. Então, ontem nós começamos o estudo, né? Vimos o decreto do rei de Ciro. 42 mil pessoas voltando do exílio. Vimos também a reconstrução do altar, o início da construção do templo. Foi emocionante ontem, né? Mas hoje a história vai mudar um pouco de tom e você vai ver, né? Você vai ver que fazer a obra de Deus também atrai oposição. Isso é normal. Acontece com todos. Sejam bem-vindos a mais um estudo bíblico. Levando a palavra de Deus. Levando a palavra de Deus. Rádio Barroso Mix. Rádio Barroso Mix. Então, meus irmãos, vamos continuar a história. Quando os inimigos de Judá e Benjamim ouviram que os que voltaram do cativeiro estavam edificando um templo ao Senhor, né, o Senhor Deus de Israel, eles vieram a Zorobabel e aos chefes das famílias e disseram o seguinte: deixem-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus, para lhe oferecer, já lhe oferecemos sacrifícios desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez subir aqui. Olha então, meus irmãos, o que está dizendo aqui na Bíblia parece legal, né? Parece que os inimigos de Judá, de Benjamim, queriam ajudar. Queria ajudar, né? Ajudar o povo. Mas Zorobabel
E os chefes das famílias, eles não eram bobos. Eles responderam: nada tendes convosco, ou melhor, desculpa, nada tendes conosco na edificação da casa ao nosso Deus. Nós sozinhos a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou o rei Ciro. Aí você deve estar perguntando, então por que eles recusaram a ajuda? É porque aquele povo, chamado de samaritanos, era uma mistura, digamos assim. Quando os assírios conquistaram Israel, eles levaram o povo embora e trouxeram então gente de outras nações para morar ali. E esse povo então começou a se misturar, misturou a adoração ao Deus verdadeiro com a adoração a ídolos. Então, era ali uma religião misturada que estava totalmente contaminada. E Zorobabel sabia disso. Ele sabia que não pode misturar a adoração verdadeira com idolatria. Você não pode fazer aliança com quem não serve a Deus de verdade. Pode parecer que está excluindo a pessoa, pode parecer que você é um intolerante, mas era sabedoria. Porque a influência ruim, ela corrompe, meus irmãos. É verdade, aquela influência ruim corrompe. E sabe o que aconteceu quando eles foram rejeitados? O povo da terra começou a desanimar o povo de Judá. Começou a perturbá-los lá na edificação. Contratou conselheiros contra eles para frustrarem o seu plano. E isso durou todos os dias de Ciro, que é o rei da Pérsia, até ao reinado de Dário. Essa era a estratégia do inimigo. Se você não consegue entrar, e destruir de dentro, então o inimigo ali tentou atacar de fora, tentou desanimar, tentou perturbar, tentou frustrar. E funcionou. O trabalho ficou mais lento, ficou mais difícil. E quando Assuero começou a reinar, escreveram uma acusação contra os habitantes de Judá e de Jerusalém. Escreveram também uma outra carta ao rei, dizendo o seguinte, vou ler para você aqui o que dizia na carta. Saiba o rei que os judeus que subiram de ti vieram a nós, a Jerusalém, e estão reedificando aquela cidade rebelde e malvada. Estão restaurando seus muros e reparando os fundamentos. Saiba, pois, ó rei, que se aquela cidade se reedificar e os muros se restaurarem, eles não pagarão tributo, nem imposto, nem pedágio, e isso causará dano aos reis. Agora, porque comemos o sal do palácio e não nos convém ver a afronta do rei, por isso mandamos avisar o rei. Se essa cidade se reedificar e os muros se restaurarem, tu não terás porção alguma dessa banda do rio, diz aqui a Bíblia. Então, vejamos aqui uma carta mentirosa, cheia de acusações falsas. Eles estavam misturando ali verdade com mentira para assustar o rei. Em outras palavras, eles estavam dizendo, se Jerusalém for reconstruída, eles vão se rebelar
contra você, rei, fica esperto. E o rei consultou os registros e encontrou que realmente Jerusalém tinha se rebelado contra reis no passado. Então ele mandou parar a obra, dizendo: ordenai que aqueles homens parem a obra e que não se edifique aquela cidade até que eu dê ordem. Quando essa carta chegou a Judá, os inimigos foram depressa, com força e violência, e fizeram cessar a obra. E a obra da casa de Deus parou. Ficou parada até ao 2º ano do reinado de Dário. Foram 16 anos então parado. Imagina então a frustração, hein? Eles começaram tão animados, né? Com ânimo, com tanta fé. Tinham feito até uma festa. E agora estava tudo parado a obra. Os fundamentos ali, expostos, sem continuar. Deve ter sido devastador. E sabe o que aconteceu? O povo começou a focar então em outras coisas. Então começaram a construir as suas próprias casas, a se estabelecer, a se acomodar. E o templo ficou lá, inacabado, abandonado. Foi aí que Deus então levantou 2 profetas, anota o nome deles aí, Ageu e Zacarias. E eles profetizaram ao povo. Olha o que Ageu disse: é tempo de habitardes nas vossas casas forradas, enquanto essa casa fica deserta. Considerai os vossos caminhos. Semeais muito e recolhereis pouco. Comeis, mas não vos fartais. Bebeis, mas não vos saciais. Vestir-vos, mas ninguém se aquece. O que recebe salário, recebe-o para meter num saco furado? Por quê? Por causa da minha casa que está deserta, enquanto cada um de vós corre à sua própria casa, diz aqui a palavra de Deus. Então foi um confronto poderoso, né? Rafael, não entendi. O que Ageu estava dizendo? Estava dizendo o seguinte, ó: vocês estão trabalhando tanto, mas não prosperam. Sabe por quê? Porque colocaram suas casas antes da casa de Deus. Então o profeta pediu para eles inverter as prioridades. Já Zacarias trouxe uma outra mensagem, uma mensagem de encorajamento. Olha o que disse Zacarias: não por força nem por violência, mas pelo Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem és tu, ó grande monte? Diante de Zorobabel serás uma campina. As mãos de Zorobabel lançaram os alicerces dessa casa, e as suas mãos a acabarão. E o povo então respondeu, né? O povo respondeu, Zorobabel e Jesuá se levantaram e começaram a reedificar a casa de Deus. E os profetas de Deus estavam com eles, ajudando-os. Mas logo aí apareceu mais oposição. Tatenai era o governador da província. Ele veio até a obra e perguntou: quem vos deu ordem para reedificar essa casa e restaurar esses muros? E escreveu uma carta ao rei Dário, perguntando se realmente eles tinham permissão.
E sabe o que Dário fez? Mandou procurar nos registros e encontraram um decreto original de Ciro. O decreto que autorizava a construção. E Dário não só confirmou, mas também ampliou. Ele ordenou, olha o que diz aqui a Bíblia, não só deixem os judeus trabalharem, mas ajudem-nos. Do tributo que vocês cobram, paguem as despesas deles e deem diariamente novilhos, carneiros e cordeiros para holocaustos, também trigo, sal, vinho, azeite. E se alguém mudar esse decreto, seja arrancada uma viga da sua casa, seja levantado e pregado nela, e a sua casa se torne um monturo por causa disso. Então acontece aqui uma reviravolta, né, irmãos? Os inimigos, né, que queriam parar a obra, acabaram então sendo obrigados a financiar a obra com o dinheiro dos próprios impostos deles. E Deus então entrou em jogo mesmo e virou o jogo completamente. E aí o povo trabalhou com ânimo, agora com ânimo renovado, e acabaram o tempo, no terceiro dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dário. 21 anos depois de terem começado. Tinha sido longo, tinha sido difícil, cheio de oposição, mas terminaram. E fizeram a dedicação da casa de Deus com alegria. Ofereceram 100 novilhos, 200 carneiros, 400 cordeiros e 12 bodes pelo pecado de todo Israel. E constituíram os sacerdotes e levitas no seu ministério. Também celebraram a Páscoa com alegria, com muita alegria celebraram a Páscoa. Porque o Senhor os tinha alegrado e tinha mudado o coração do rei da Síria a favor deles, para lhes fortalecer as mãos na obra da casa de Deus. É uma bela história, né, meus irmãos, de perseverança. É uma história de não desistir. Eles enfrentaram problemas, né? Rejeição, oposição, acusações, ordens de parar. Ficaram parados 16 anos. Teve mais oposição, mas terminaram. Por que terminaram? Ora, você sabe, né? Porque Deus estava com eles. E também porque eles não desistiram. Amanhã nós vamos conhecer Esdras, que dá nome ao livro que estamos estudando. Já adianto para você que ele era um escriba, um homem apaixonado pela palavra de Deus, que liderou o segundo retorno e trouxe também reforma espiritual. Amanhã, então, você vai ver como a palavra transforma vidas. Não perca! Amanhã, aqui na Rádio Barroso Mix. Que Deus te abençoe grandemente. As lições que ficam para hoje, né, é que fazer a obra de Deus atrai oposição. Quando você decide, né, reconstruir a sua vida espiritual, quando você decide voltar para Deus, o inimigo tenta te atacar, né? Mas como eu disse, ele não é maior que Deus. Deus é muito mais poderoso. Uma outra lição: não faça aliança com quem não serve a Deus de verdade, né? Zorobabel recusou a ajuda dos samaritanos. Por quê? Porque influência ruim corrompe, não é? Então, cuidado com quem você se associa aí espiritualmente. Eu, como disse para você, não gosto de seguir pregadores
que falam mais do mal do que do bem. Terceira lição, priorize a causa de Deus. A casa de Deus, né? Ageu confrontou o povo, dizendo: vocês estão construindo suas casas enquanto a casa de Deus está deserta? Deus precisa ser primeiro. Não inverta as autoridades. Meus irmãos, vamos parar por aqui. Obrigado a todos pela audiência. Até amanhã, se Deus quiser.